Olá, meu nome é Sara Figueiredo, esse é o Fonte Jurídica e o vídeo de hoje é um salve especial para uma leitora que me deu a recomendação. Então, no último vídeo eu dei dicas para calouros na faculdade de Direito e acabei falando que era muito importante você fazer resumos de todos os textos que você lesse, livros e afins. E ela me falou, dá uma dica de como fazer resumos. E eu achei super válido porque no início eu realmente fazia resumos errados e eu acho que a maioria faz também. Então aqui eu separei 10 dicas de como fazer um bom resumo. É muito importante você iniciar a fazer resumos de todos os conteúdos que você tiver na faculdade, ainda no início da faculdade, porque assim você vai pegar uma prática de escrita que já vai te ajudar bastante no trabalho de conclusão de curso e afins, e sem contar que sempre que você precisar voltar em algum conteúdo, você não vai precisar ler um capítulo inteiro de um livro ou ler um artigo inteiro sobre aquilo, você já vai ter o seu resumo sobre isso, você vai ter o seu próprio conteúdo sobre aquilo, então vai facilitar muito mais na hora de fazer uma revisão se você tiver que fazer, e aí você pode ir direto para revisão e ler uma ou duas páginas sobre o tema com as suas palavras. Então tenha uma pastinha com todos os seus resumos, se você quiser separar por matéria também, sempre muito importante, e pega os temas mais importantes que os professores vão dando em aula. Então, sei lá, o que é dolo, diferenciação entre dolo e culpa, aí você faz um resuminho sobre isso, tudo mais, sobre cada conteúdo que você vê que é mais encorpado, é importante você fazer. Matérias como filosofia, sociologia, todas as matérias de início de curso, eu também recomendo que você faça. Então, falou de algum filósofo, pega, detalhe todos os pensamentos desse filósofo, porque você acaba sempre precisando voltar para entender alguma coisa ou outra, porque sempre tem uma ligação com alguma matéria, então é importante você ter. Se você pegar esse hábito desde o início do curso, vai facilitar muito o curso para você. Então, a minha primeira dica é, teve conteúdo novo, você vai fazer um resumo sobre esse conteúdo. Não interessa se você fez meia página, uma página e meia. Teve conteúdo novo? Faz um resumo sobre o conteúdo. Minha segunda dica é sobre o estudo ativo. Existe um professor, que o nome dele é professor Piet, e ele inventou este método, que o nome é estudo ativo, que ele fala que você tem que movimentar as suas mãos enquanto você estuda. Porque, segundo os estudos dele, o conhecimento vai ficar mais consolidado, ele vai criar umas garrinhas na sua cabeça, e você pode pesquisar no Google, professor Piet, que ele vai ter várias dicas sobre ele e tudo mais, sobre essa ideia de estudo ativo, mas a ideia é essa, que o conteúdo vai criar algumas garrinhas na sua cabeça e vai sair com mais dificuldade. Então, quando você for ler um texto, você não vai ler o texto inteiro e depois fazer um resumo. Você lendo o texto, você vai fazer o resumo. Leu, achou alguma coisa importante? Você vai parar e fazer o resumo sobre isso, vai escrever sobre isso nesse exato momento, e não depois você para e faz o resumo, entendeu? Essa é a ideia do estudo ativo. Leu, achou algo importante, você já anota. Mantém sempre suas mãos em atividade. A quarta dica que eu dou pra vocês, na verdade, é um dos erros que eu cometi muito enquanto estava ainda no início da faculdade, que era copiar as coisas que estavam no texto. A ideia de você fazer um resumo não é você copiar o que está lá no texto do autor, é você entender aquilo ali e passar com as suas próprias palavras pro papel. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar disso muitas vezes, e se não ouviram, vão ouvir falar, mas vocês vão sempre ignorar isso. A dica que eu dou é, não ignore, porque você vai aprender copiando, tá, tudo bem, você vai aprender, quando você reler você vai saber do que tá falando, você tá diminuindo o conteúdo, e é essa a ideia do resumo, é diminuir o conteúdo. Acontece que, quando você começa a entender o que tá ali no texto e passa aquilo com as suas palavras pro resumo, gente, o conhecimento dobra, assim, você aprende aquilo ali e você não esquece, porque você realmente aprendeu aquilo ali. Então, lê o que você achou importante, tenta passar com suas palavras. Não conseguiu passar com suas palavras? Lê mais uma vez. Tenta entender aquilo ali. Entendeu? Você vai conseguir passar aquilo com as suas palavras. Então essa é a dica de ouro que eu dou pra vocês, porque quando eu comecei a fazer isso, realmente meus estudos renderam muito mais. Anotem isso, não copiem, sim, entendam o conteúdo e passem com as suas palavras. A quinta dica que eu dou pra vocês é sobre marcação. Quando você estiver lendo o texto, para você fazer o resumo dele, se o livro for seu, se o artigo for seu, se o que você tiver lá você puder rabiscar, sempre marque, vai marcando, porque o seu cérebro, ele lembra de coisas coloridas, ele tem uma maior facilidade de lembrar de coisas coloridas, facilita a memorização. Tanto é que a cor amarela já foi comprovada cientificamente que é a cor que mais ajuda na memorização. Por isso eu acho que a maioria das pessoas, mesmo que inconscientemente, usam muito a cor amarela na hora de fazer marcação. Por isso é sempre bom você usar a cor amarela na hora de fazer marcação.
marcação, porque é uma das cores que o seu cérebro tem a facilidade de relembrar depois, de memorizar. Então, se você puder fazer marcação, faça. Se não puder, faz de lápis mesmo. O importante é que você deixe o seu resumo colorido. Então, faça marcações, mesmo se você não puder fazer no próprio livro, no próprio texto, faça no seu próprio resumo. Então, marque o que for mais importante, marque uma palavra-chave que vai facilitar depois para você. A sexta dica que eu dou para vocês é um pouco óbvia, mas é não fazer resumo longo. Eu errava muito com isso também. Eu fazia resumo de muitas páginas, acabava que me dava muita preguiça de reler aquilo e eu nunca mais relia e só ficava lá jogado. Então, a ideia de você fazer um resumo é você realmente resumir muito aquele texto. Então, faz um resumo de cada conteúdo ao invés de fazer sei lá, capítulo 1 do livro tal. Não, pega o tema daquele capítulo. Qual que é o tema do capítulo? É culpa. Então, o nome desse resumo é culpa. Por quê? Porque pode ser que na internet, daqui 20 dias, você leia um artigo sobre culpa e ache uma informação muito importante lá. E aí você pode anotar essa informação no seu resumo, entendeu? Acrescentar o seu resumo. Aquele resumo ali, ele vai te acompanhar até o final do curso, você pode ir acrescentando quantas informações você quiser nele. Então, vá fazendo, mas vai fazendo sempre, tente usar sempre frases curtas, tópicos, algo mais fácil, que faça você querer voltar a ler aquilo depois, não um texto longo, porque se for um resumo longão, você relê o capítulo que é melhor. Então, tenta fazer algo mais curtinho, algo que te dê vontade de ler, algo colorido, dinâmico. Se você quiser fazer uns desenhinhos ou alguma coisa do tipo, faça, que é pra te instigar a voltar a ler aquilo depois. A sétima dica que eu dou pra vocês é: vocês podem fazer resumo tanto em tópico como escrito. Eu uso os dois métodos dependendo do conteúdo pra mim. Então, se for alguma coisa mais histórica, assim, mais longa, mais teoria, aí eu faço mais escrito, tentando sempre usar frases mais curtas. E quando é, tipo, por exemplo, em 1900 e tanto isso aconteceu, 1900 e tanto isso aconteceu, aí eu vou fazendo em questão de tópicos. Tudo depende do conteúdo. Às vezes eu faço em tópico, às vezes eu faço mais escrito. A oitava dica que eu dou, eu já até falei pra vocês, que é usar cores. Então usem muitas cores, deixe bem alegre, coloca figurinha, coloca seta, coloca o que você quiser, que é pra você querer voltar a ler aquilo mesmo. Porque quando você faz um resumo muito longo, eu sei isso por experiência própria. Quando você olha pra aquilo de novo, você fala, pô, tão grande isso aqui, é melhor eu ler o texto de novo. E você acaba tendo que ler o texto de novo, então você não vai cumprir a tarefa que o resumo deveria cumprir. A nona dica que eu dou pra vocês é: quando vocês tiverem algumas coisas semelhantes, vocês fazerem um quadrinho de comparação entre essas coisas. Então vamos supor, a gente tem culpa e a gente tem dolo. Então vamos fazer culpa, dolo e vamos fazer as comparações sobre isso. E a minha segunda dica é para você usar cor para diferenciar cada um desses. Porque quando você estiver numa prova e lá perguntar isso aqui, isso aqui, isso aquilo ali, é culpa ou dolo? Aí você pode até lembrar do seu resumo, mas você vai ficar um pouco confuso tentando descobrir o que é. Aí você vai lembrar, mas eu usei tal cor para falar disso, então é isso. Então não é uma coisa que vai mudar a sua vida, mas é uma coisa que pode te ajudar em alguns momentos. Então use sempre uma cor diferente para cada conteúdo. E a 10ª dica que eu dou para vocês é revisar os seus resumos. Então tira uma vezinha na semana, dá uma revisada, só reler. Ou então você terminou o semestre, dá uma lida em todos os resumos que você fez durante as férias mesmo. Não é algo que vai te matar. Então dá uma lida nos seus resumos, não é algo que vai interferir nas suas férias. Tira sempre para ler todos os resumos que você fez daquelas matérias. Ou então quando você for pegar, por exemplo, Penal 2, aí você já fez Penal 1, já tem os resumos de Penal 1, dá uma relida em Penal 1 antes de começar Penal 2. Tenta sempre manter aquilo ali presente na sua cabeça para você relembrar depois. Sobre folhas para usar resumo, eu acho que você só vai ter a sua preferência depois que você começar a fazer. Você pode usar tanto folha pautada como folha A4. Eu comecei com folha A4, depois eu tava com folha pautada. E assim, vai da sua preferência, não tem nenhuma folha específica para isso, vai do que você preferir. E essas são as minhas dicas sobre os resumos. Se vocês quiserem saber de alguma coisa mais específica ou quiser que eu detalhe melhor alguma coisa, vocês podem deixar como sugestão lá nos directs, nos comentários do Instagram, um comentário aqui também. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha suprido as dúvidas de vocês e que esse vídeo ajude muito a formação de vocês. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.